Por que ter mais repertório vai transformar a sua vida? Repertório é o que a gente tem quando a gente se permite passar por diferentes experiências. Repertório é o que a gente desenvolve quando a gente aprende, testa, estuda, quando a gente analisa os nossos erros, quando a gente analisa as nossas vitórias e principalmente quando a gente se permite a experienciar coisas diferentes. O repertório ele vem sendo muito falado na rede vizinha ali do TikTok quando passa para o assunto dos estudos. Então as pessoas estão sentindo mais necessidade de desenvolver esse repertório de estudo mesmo para conseguir pensar fora da caixa, para desenvolver a nossa criatividade e para ter assunto para conversar. A gente chegou num nível que a gente vê as pessoas nos restaurantes, cada um no seu telefone. Às vezes porque eles falam o dia inteiro pelo telefone, então chega no presencial e nem tem o que falar. E a gente acaba não consumindo tanta coisa e também não tem assunto para partilhar. Então essa necessidade de ter esse repertório de estudar, de desenvolver, isso é algo que vem crescendo muito. Eu acho isso incrível. Uma coisa que eu não sugiro tanto é que a gente copie a lista de repertório do outro. Faça você uma lista pra você das coisas que você tem curiosidade. Ah, mas eu não tenho curiosidade de nada. Então pense em algo que você gostaria de aprender um pouquinho mais. Ah, mas eu não consigo. Consegue. A gente tá tão acostumado a estar com tudo de mão beijada na palma da mão com o telefone, que a gente não consegue se escutar. Então, ao invés de eu criar a minha lista de repertórios, eu vou copiar a lista de repertório do vizinho. Eu vi uma menina fazendo um vídeo essa semana, ou semana passada, que falava sobre ela ir em busca das 100 rejeições. E isso vai fazer ela buscar muito repertório. Basicamente, ela se comprometeu a fazer 100 coisas que ela estava disposta a bancar, aceitar ou não. Aceitar a devolutiva negativa daquela situação que ela se propôs a tentar. Então, ela ia mandar e-mail para marcas, ela ia pedir favores, ela ia fazer coisas diferentes, sabendo que ela poderia receber um não. Então, ela não ia deixar de fazer pelo medo de tomar um não. Ela ia fazer com a possibilidade de que ela poderia alcançar o sim. E eu achei isso muito incrível, porque isso vai fazer com que ela desenvolva muito o repertório dela. Isso vai fazer com que ela se coloque em situações desconfortáveis que vão fazer ela se conhecer mais, que vão fazer ela passar por essas batalhas internas que a gente tem de falta de autoconfiança, de medo da rejeição, de medo de receber um não e experienciar uma coisa diferente e muito possivelmente extraordinária. O repertório é o que traz pra gente a capacidade de mudança, de melhoria e de análise pra gente entender onde a gente tá. O desenvolvimento do repertório é algo que eu acho incrível e eu, por ser uma pessoa extremamente curiosa, gosto muito de trabalhar o desenvolvimento do meu repertório com muita frequência. Estudando assuntos diferentes, conversando com pessoas diferentes, de diferentes culturas, de diferentes crenças, de diferentes experiências e entender como que a vida daquela pessoa funciona, como ela pensa, o que ela acredita. Eu passei a ser uma pessoa que gosta de conversar com quem tem uma opinião muito diferente da minha e que a gente consiga discordar numa conversa. E mesmo assim que a gente continue conversando incessantemente, sem a necessidade ou o desejo de um tentar convencer o outro, mas sim de um expor o seu ponto de vista para o outro. Eu faço muito isso com alguns amigos, a gente sai pra caminhar por aqui, a gente vai em restaurantes e fica 3, 4 horas conversando sobre os mais aleatórios assuntos, que muitas vezes a gente não chega em lugar nenhum, a gente só muda de assunto, mas que a gente consegue, se concentrar numa conversa sem nenhum tipo de interferência. A gente consegue conhecer coisas diferentes, a gente consegue desenvolver a nossa empatia, a nossa compaixão, a gente consegue aprender coisas novas. Sempre tem alguém da mesa do lado que quer fazer parte do nosso assunto. A gente sempre acaba esbarrando com alguém no parque ou, enfim, algum lugar que a gente está caminhando e essa pessoa consegue trazer mais repertório para aquele assunto. Então, acaba ajudando muito nesse processo de desenvolvimento. Isso faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, isso faz com que a gente consiga ver as coisas por um outro ponto de vista e, principalmente, se colocar a essa risca de testar coisas diferentes. Desenvolvimento do repertório ajuda muito a gente no nosso processo de amadurecimento. E isso foi algo que, desde a pandemia, sofreu uma certa interferência, né? Porque a gente parou de ter tantas experiências físicas que nos auxiliassem nesse desenvolvimento de repertório. A gente parou de ter tantas rejeições, a gente começou a se proteger muito mais porque eu fico muito mais no celular. Então,
Os ataques às redes sociais começaram a, por exemplo, ser muito maiores, porque eu consigo, né? Eu tenho coragem de falar tudo por uma mensagem, por um comentário, mas chega na cara a cara, eu finjo que eu nem vi, né? Eu me passo por uma outra pessoa nas redes sociais, com outro codinome, digamos assim, e isso me mascara, isso faz com que eu não desenvolva o meu repertório. O desenvolvimento do repertório, ele traz muito amadurecimento pra gente conseguir mudar de opinião, pra gente conseguir aprender coisas diferentes, pra gente conseguir se colocar em situações diferentes, e isso é fundamental no nosso processo de amadurecimento, no nosso processo de desenvolvimento pessoal, no nosso processo de nos tornarmos adultos. O adulto, ele consegue ter diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista, separar o racional do emocional, porque ele passa por várias experiências, porque ele se permite começar, recomeçar, terminar, mudar de rota. O adulto saudável, né, faz isso. Então é fundamental que a gente volte a ter esse tipo de experiência, que a gente volte a desenvolver o nosso repertório. Vira e mexe eu faço conteúdos pequenininhos aqui para as redes sociais, falando de coisas de conhecimentos gerais que eu aprendo de vez em quando. Ontem, caminhando com um amigo, a gente estava falando sobre o prático, que é o tal do valet do navio, né? Que ele é um cara que trabalha no porto, e aí, quando o navio tá chegando para fazer o desembarque no porto, esse cara pega tipo um barquinho, vai até o navio, pula numa corda, sobe no navio e estaciona o navio no porto. Tem pouquíssimas pessoas que fazem isso em cada porto. Essas pessoas têm um reconhecimento financeiro muito grande, mas elas fazem um tipo de treinamento absurdo até conseguir chegar onde elas chegam. Isso é só uma curiosidade. Onde eu vou usar isso, quando eu vou usar isso, eu não sei. Mas isso expande a minha cabeça para eu pensar fora da minha caixa, para eu sair do meu trabalho, que é um trabalho muito mais, sei lá, tradicional, muito mais conhecido, online, remoto, que ele é maravilhoso. Eu amo meu trabalho, eu amo atender vocês, eu amo tudo. Isso é incrível, não é por essa pegada, mas é algo completamente diferente do que eu atuo. Então isso eu pensei, gente, imagina se tá muito, muito frio e a pessoa pula nessa corda e ela cai no mar. Como é que funciona? Já tentei pensar em outras coisas, sair da minha caixa. Isso ajuda muito a gente a desenvolver esse repertório. Então, as coisas que eu tenho curiosidade, eu passei a estudar muito mais. Eu sou uma pessoa muito curiosa sobre a espiritualidade. Então, eu voltei a estudar muito sobre a espiritualidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa em questão da alimentação, da medicina tradicional chinesa. Então, eu comprei diversos livros e comecei a estudar essas coisas. Eu não sou médica. Eu não preciso saber sobre medicina tradicional chinesa. Eu não moro no Oriente, né? Eu moro no Ocidente. Mas são coisas que eu tenho muita curiosidade para aprender. Então, eu vou aprender. Eu vou atrás desse tipo de informação. Não para me tornar uma expert no assunto, mas para ter mais repertório, para conseguir atender melhor os meus pacientes, para conseguir cuidar melhor de mim, para conseguir me desenvolver mais e para conseguir melhorar quem eu sou no final do dia. Então, a lista de repertórios, tenta não copiar dos outros. Tenta começar a anotar num papelzinho as coisas que você tem curiosidade. Tenta pesquisar assuntos que quando você era pequeno, quando você era pequena, você tinha curiosidade de saber um pouco melhor. Isso vai fazer com que a gente consiga desenvolver o nosso repertório da melhor maneira possível. E esse repertório não precisa ser algo relacionado a coisas do trabalho, profissionais ou de alta produtividade. Não, tem que ser coisas que te dão prazer, que te geram aquela curiosidade, que geram aquela sensação de criança quando aprende uma coisa nova, sabe? Que fica super empolgado e quer contar pra todo mundo. É eu com essa história do prático de ontem, que eu só consigo pensar nisso. Então, ficam as dicas. Tenta não copiar dos outros, se inspira nos outros, mas assim também não tenta engolir todo o conteúdo do mundo ou se preparar o máximo possível para começar a fazer isso. Começa a fazer isso da maneira mais simplesinha possível. Fazer uma pesquisinha no Wikipédia, no Google ou em qualquer inteligência artificial, aí cuidado com as fontes, mas ou conversar com pessoas diferentes, se colocar em situações diferentes, fazer uma coisa nova pela primeira vez, voltar a fazer um hobby que você gostava muito. Enfim, existem muitas maneiras da gente melhorar o nosso repertório. Eu sou muito fã desse assunto, espero trazer mais vídeos aqui sobre isso se vocês gostarem. Espero muito que esse vídeo te encontre bem. Um grande beijo e até o próximo.